Dando continuidade à nossa aula, né? Nós vamos continuar agora falando das afecções da válvula aórtica. Então, como vocês podem ver nessa figura, a válvula aórtica normal, ela é formada por 3 cúspides, tá? Ela tem uma característica semilunar, né? Formato de meia-lua, que se prende a um anel valvular de tecido fibroso. Então, a anatomia dela é bem diferente da válvula mitral que a gente acabou de ver na aula anterior. O que é importante ressaltar? Que em cerca de 1% dos indivíduos, essa válvula aórtica ela é formada por apenas 2 cúspides, ou seja, é uma válvula aórtica bicúspide, tá? É uma anomalia de origem congênita. Então, da mesma maneira que nós conversamos sobre a válvula mitral, sobre tudo aquilo que pode acometer a válvula, nós também vamos, a partir de agora, ver o que pode acontecer e o porquê, mas com a válvula aórtica, tá bom? A válvula aórtica ela é a via de saída do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, tanto a válvula aórtica como seus tecidos adjacentes, ou seja, os seus tecidos ao redor da válvula, podem ser a sede de alterações tanto congênitas como reumáticas, né, da febre reumática, bacterianas, sifilíticas, que vem da sífilis, ou até mesmo ateroscleróticas, ou seja, um processo degenerativo denominado esclerose. Tanto a estenose como a insuficiência podem ocorrer de maneira isolada nessa válvula, porém é frequente a associação de ambas, ou seja, é frequente uma dupla alteração na válvula, assim como na mitral, também na aórtica, ou seja, ocorrer estenose e insuficiência ao mesmo tempo. Lembrando, estenose é a obstrução da passagem do fluxo e a insuficiência é o não fechamento, tá? Adequado, ela não se acopla de maneira adequada, permitindo então que haja um refluxo. Nós vamos iniciar falando sobre a estenose. Então, a estenose aórtica, geralmente ela é devido à doença das cúspides da válvula. Pode também resultar do estreitamento da via de ejeção do ventrículo esquerdo, um pouco abaixo das cúspides, ou seja, abaixo da válvula, que é conhecido como estenose subvalvar, ou até mesmo, em alguns casos muito raros, a constrição da via inicial da artéria aorta, tá? Então, um pouco acima da válvula, que vai ser conhecido como estenose supravalvar. Essa apresentação de estenose subvalvar, supravalvar, ela pode ser congênita e ter apresentações tanto como uma cúspide apenas da válvula, bicúspide, que é o que eu acabei de falar para vocês, ou então a válvula ser normal, tricúspide, porém com essa estenose supra ou subvalvar. Bom, raramente se encontra a causa, porém são muitos os casos encontrados de válvulas bicúspides congênitas. Então, quando a válvula aórtica, ela tem apresentação bicúspide, tá? Na maioria dos casos existe estenose dessa válvula. Não se sabe a causa. Então, aqui o posicionamento da válvula aórtica e aqui uma válvula aórtica normal com 3 cúspides semilunares e aqui uma válvula aórtica bicúspide, ou seja, é como se a fenda ela tivesse não se dividido, né? Ela não sofreu a divisão aqui em duas. Então, fica apenas com 2 cúspides.
A estenose aórtica adquirida, ou seja, aquela que não é congênita e sim adquirida, ela resulta na maioria das vezes da febre reumática ou então de processos degenerativos relacionados à idade, que aí é a origem esclerótica, né? Aterosclerótica. Na maioria dos casos, ela se manifesta na meia-idade ou na velhice, em pacientes que não apresentam sinais de comprometimento das outras válvulas, tá? Quando o processo é de etiologia reumática, então eu tenho uma estenose aórtica por etiologia reumática, geralmente a válvula mitral também está comprometida. Então eu tenho uma lesão associada. Eu tenho tanto um problema na válvula aórtica como na minha válvula mitral. Essa questão do processo degenerativo relacionado à idade nada mais é do que um espessamento dessas cúspides valvares, tá? Que quer dizer a esclerose, só que eu não tenho o estreitamento da luz. Só que pelo fato dessas cúspides se espessarem, a movimentação delas não fica adequada, então elas não abrem de maneira adequada. Dessa forma, eu não tenho uma abertura completa para que o fluxo flua, tá? A forma degenerativa, ela é a mais comum e também a responsável pela maioria das cirurgias de trocas valvares. Nesse caso, seria na meia-idade ou na velhice que vai aparecer, tá ok? E na maioria das vezes não há lesão associada em outras válvulas. Bom, a estenose aórtica de origem reumática, ela vai resultar da formação de aderências entre as cúspides vizinhas, as quais vão apresentar um espessamento, uma fibrose e posteriormente calcificação. Então, aqui nós temos uma figura de uma válvula que apresenta tudo isso. A tela ficou preta aqui, não entendi por quê, mas vamos lá. Essa válvula, ela apresenta um espessamento das cúspides, tá? Então, ela é espessada, ela apresenta uma fibrose, ela está, as cúspides, elas estão aderidas umas às outras e podem ver que elas têm até uma característica de funil, tá? O que traduz já a calcificação dessa válvula. Bom, à medida que a obstrução ela vai se desenvolvendo, ou seja, ela vai ficando cada vez pior, com uma menor luz dessa válvula, ocorre como resposta do ventrículo esquerdo uma hipertrofia. Para quê? Por que isso ocorre? Como forma de manter o débito cardíaco de maneira satisfatória, porém essa hipertrofia ela vai ser maléfica ao coração, ou seja, ela vai ocorrer até um determinado momento onde o coração não aguente mais e se instale a insuficiência cardíaca, tá? Por que essa hipertrofia ela ocorre? Ela ocorre pela sobrecarga de pressão que lhe é imposto, tá? Então, o ventrículo esquerdo, ele tem uma sobrecarga de pressão. A hipertrofia do ventrículo, ela pode manter um gradiente de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta, como eu disse, por muitos anos, sem que haja redução do débito cardíaco ou dilatação cardíaca. E nesse período, o paciente ele fica assintomático por muitos anos. Porém, chega uma hora que não dá mais, tá? O peso do coração, para vocês terem ideia, ele pode chegar ao dobro do normal nos casos graves.
Nesses casos graves, né, quanto maior a gravidade do caso, maiores as complicações que podem ocorrer de maneira associada. Então, em 1/3 dos pacientes, algumas complicações graves aparecem. São elas a doença de toda a aorta, com tendência à dilatação da porção ascendente, ou seja, logo quando ela sai do ventrículo aqui, ó, do ramo dela da via de saída, nessa porção ascendente, então existe uma dilatação, porque o ventrículo ele tem que fazer muita força para que o fluxo seja direcionado para a aorta. Esse fluxo com uma pressão aumentada é direcionado diretamente na parede da aorta, o que faz uma sobrecarga nessa parede, tá? E também pode ocorrer a dissecção aórtica, que é aquele rasgo na camada íntima da artéria, fazendo com que o sangue ele se extravase entre as camadas íntima e externa, né? Íntima e média e a externa, promovendo essa separação da camada da artéria aorta, tá? Que isso é chamado de dissecação aórtica. Bom, a estenose, como eu disse, ela vai se acompanhar dessas complicações em apenas 1/3 dos pacientes. Porém, a hipertrofia do ventrículo esquerdo está sempre presente nos casos mais avançados de estenose aórtica. A hipertrofia, como eu disse, embora seja um mecanismo de compensação para que o coração desempenhe o seu funcionamento de maneira normal, ela vai acabar contribuindo para a sobrecarga do coração. Então, por quê? O que acontece com o coração de maneira a se sentir e ficar sobrecarregado? Essas paredes espessadas do ventrículo, elas possuem uma menor elasticidade, prejudicando o enchimento ventricular durante a diástole. Então, quando o ventrículo recebe o sangue, ele não consegue se relaxar e acomodar o sangue durante a diástole, ficando então dependente de uma contração do átrio esquerdo para ajudar ele, para acomodar esse sangue. Além disso, esse músculo hipertrofiado, ele excede cada vez mais a capacidade das artérias coronárias de irrigá-lo. Então, imaginam assim, as artérias coronárias, elas estão entremeadas no músculo. Uma vez que esse músculo está muito rígido e hipertrofiado, essas artérias que passam dentro desse músculo, elas ficam com a sua luz diminuída. E em alguns casos, quando esse músculo se contrai, é possível que esse fluxo nas artérias coronárias seja interrompido, tá? Então, isso é muito ruim. Bom, os sintomas. Em adultos, geralmente ocorre um longo período assintomático, pois a vazão ventricular evolui gradualmente por muitos anos, tá? São sintomas a angina, tá? A dor pré-cordial, alguns casos de síncope e de espineia. A angina, ela vai se apresentar em aproximadamente 70% dos pacientes, estando associado com doença coronariana em pouco menos da metade dos casos. Na ausência de coronariopatia, se deve ao excesso do consumo de oxigênio pelo miocárdio hipertrofiado e à incapacidade de oferecer esse oxigênio de forma proporcional. As características clínicas desse paciente vão lembrar muito a doença arterial coronariana, ou também chamada como insuficiência coronariana. Então, esses sintomas eles vão aparecer quando? Aos esforços e também vão melhorar durante o repouso.
A síncope, por sua vez, ela vai ocorrer geralmente aos esforços. Resulta da necessidade de um débito cardíaco maior e também pode ocorrer por disfunções nos baroreceptores que frequentemente estão presentes na estenose aórtica. As arritmias atriais, o flutter atrial também pode precipitar a queda do débito cardíaco, predispondo também à síncope. O aparecimento da dispneia aos esforços, depois ortopneia e a dispneia paroxística noturna, quando presentes, já refletem uma disfunção no ventrículo esquerdo, que é aquela sobrecarga que a gente conversou. Após o aparecimento do primeiro sintoma, a sobrevida é inferior a 4, 5 anos aproximadamente. E quando instalada a disfunção no ventrículo esquerdo, isso representa um pior prognóstico, tá? Então, gente, quando essa estenose aórtica ela é de origem reumática, geralmente ela vai aparecer dos 20 aos 50 anos. Por válvula bicúspide, dos 50 aos 60. Por esclerose, né, processos degenerativos, dos 70 a 80 anos. E lembrando, o aparecimento dos sintomas revela uma situação que pode ser considerada de emergência. Bom, os exames complementares contribuem muito para o diagnóstico dos problemas das válvulas, como nós já conversamos, para avaliar a gravidade do problema, para quantificar a diferença de pressão entre, por exemplo, na estenose aórtica, entre o ventrículo esquerdo e a aorta, tá? Então, dentre esses exames, quando nós olhamos para o raio-x, podemos ter uma área cardíaca normal ou discretamente aumentada. Podemos observar hipertrofia do ventrículo esquerdo. Ao eletrocardiograma, pode haver inversão assimétrica da onda T, em alguns casos, fibrilação atrial ou flutter, a dilatação da aorta ascendente, hoje em dia a gente consegue ver em cineangiocoronariografia em 3D, é um exame muito bonito de se ver. O espessamento e a calcificação das cúspides é possível avaliar no ecocardiograma. As diferenças entre as pressões sistólicas no cateterismo, tá? Complicações e prognóstico. Então, a causa mais frequente de complicação é a insuficiência cardíaca. E também existe um considerável risco de morte súbita. Os casos benignos, eles têm bom prognóstico, uma sobrevida de muitos anos nos casos que não acompanham a hipertrofia ventricular. A morte súbita, ela se deve a uma hipoperfusão cerebral, seguida de arritmias, e pode ocorrer a qualquer momento, ou o paciente evolui para insuficiência cardíaca em prazo inferior a 5 anos, depois que se manifestam os primeiros sintomas. O tratamento clínico, né? Ele tem pouco ou nada a ser esperado, então não é um tratamento que ajuda muito. É indicado que esses pacientes evitem esforços físicos intensos, as intervenções corretivas a fim de dilatar o orifício estenosado ou a substituição da válvula é indicada em todos os casos de calcificação. Então, aquela técnica no balão para abrir o orifício, né, pelo catéter, né, é indicado, ou então a substituição de válvula.
O tratamento cirúrgico para substituição de válvula é indicado praticamente em todos os casos, principalmente nos casos mais graves, e quando ele é indicado, ele tem que ser obrigatoriamente a céu aberto para adultos, tá? A valvuloplastia pelo catéter balão, que é essa técnica para dilatar o orifício estenosado, ela é mais útil em crianças e adolescentes, e já para adultos ela tem um pouco, o risco é um pouco maior. Bom, finalizada a estenose aórtica, agora nós vamos conversar um pouco sobre a insuficiência aórtica. Então, a insuficiência aórtica nada mais é que o refluxo de sangue através da válvula aórtica toda vez que o ventrículo esquerdo relaxa, ou seja, durante a diástole, no período de enchimento, tá? Então, da aorta para o ventrículo volta um pouquinho de sangue. Um pouquinho nos casos mais simples, um pocão nos casos mais graves, né? A quantidade é possível de se avaliar com o ecodopplercardiograma. Bom, na insuficiência aórtica, a sobrecarga do ventrículo esquerdo vai ser de volume, tá? Então, na estenose, a sobrecarga do ventrículo era pressão. Por quê? Ele ficava com uma pressão aumentada para poder vencer o pequeno orifício da estenose da aorta para poder ejetar esse sangue para a artéria aorta. Já na insuficiência, a sobrecarga desse ventrículo vai ser o volume. Então, toda vez que o ventrículo esquerdo está recebendo o sangue do átrio, ou seja, durante a diástole, um pouco também do sangue da aorta regurgita para esse mesmo ventrículo. Então, a sobrecarga aqui é de volume. Então, vamos resumir. A sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo vai ocorrer porque o ventrículo esquerdo recebe o sangue regurgitado da aorta durante a diástole, além do sangue do átrio esquerdo, tá? Em outras regiões, a lesão, essa lesão, insuficiência aórtica, causada, né, da etiologia de moléstia reumática, então a causa, ser a causa febre reumática, ainda é comum, tá? Em outras regiões. No Ocidente, as causas são mais de origem reumática e sifilíticas. Bom, então, como eu disse, no Ocidente, as causas para a insuficiência aórtica podem ser reumáticas ou pela sífilis, o que é menos comum hoje em dia. Em outras regiões, a lesão causada por febre reumática ainda é comum, tá? Devido à infiltração do material fibroso nas cúspides da válvula, ocorre uma retração, ou seja, um encurtamento dessa válvula, que impede que ela faça a sua coaptação completa, ou seja, que ela feche de maneira adequada durante a diástole. A fusão das comissuras também acontece de forma associada, que pode levar a uma dupla lesão com estenose. E o comprometimento da válvula mitral também comumente se associa. Tudo isso em origem reumática, tá, gente? Além dessas causas de sífilis e febre reumática, a causa mais comum é o enfraquecimento do material valvar, ou seja, do anel, das cúspides, devido a uma degeneração chamada mixomatosa, que é um defeito congênito, na maioria das vezes válvula aórtica bicúspide, ou ainda fatores desconhecidos. Então, além de febre reumática e sífilis, eu posso ter uma degeneração mixomatosa ou um defeito congênito, como por exemplo a válvula bicúspide, ou ainda fatores desconhecidos.
Bom, outras causas menos frequentes são o aneurisma aórtico, tá? Tá aqui na foto, a gente já conversou sobre isso. A dissecção aórtica, também falamos disso. A síndrome de Marfan, que tem como acometimento tanto o aneurisma como a dissecção de aorta. O lúpus eritematoso, que é uma doença sistêmica autoimune. Artrite reumatoide, tá? E também causas idiopáticas. Bom, a insuficiência aórtica, ela é devida seja tanto às lesões nas cúspides, seja a dilatação na aorta e do anel valvar. Então, por exemplo, se eu tenho uma aorta muito dilatada ou um anel valvar muito dilatado, é impossível que as cúspides se alcancem e tenham um fechamento adequado. Então, aqui nessa foto do lado, mostra uma aortite, ou seja, uma infecção da aorta de origem sifilítica, tá? Que vai levar a uma insuficiência aórtica em consequência dessa dilatação da aorta e do anel valvar. Então, percebam que a artéria aorta, ela se dilata demais, em consequência disso, o anel valvar também, então é impossível que essas cúspides se fechem, então isso vai causar uma insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica crônica, ela é uma condição combinada de sobrecarga de volume e de pressão. Então, a quantidade de sangue que reflui, ou seja, que retorna para o ventrículo esquerdo, depende principalmente da gravidade da lesão, mas também da flexibilidade do ventrículo esquerdo em se dilatar e da resistência vascular da circulação sistêmica. Então, se eu tenho uma pressão aumentada aqui e uma lesão aqui, com certeza vai voltar mais sangue porque eu tenho uma pressão aumentada aqui, tá? Então, lembrando que o rendimento do ventrículo esquerdo ele pode ser superior ao dobro do normal. Então, no começo, ele vai tentar se adaptar ao máximo para suprir a demanda do organismo. A maioria dos pacientes, eles permanecem assintomáticos durante essa fase compensada, ou seja, quando o ventrículo ainda consegue suprir a demanda. E essa fase ela pode durar décadas. O balanço entre o excesso da sobrecarga, a reserva de pré-carga e a hipertrofia não podem ser mantidos indefinidamente. Então vai chegar uma hora que o coração não vai conseguir mais aumentar o seu rendimento. Essa sobrecarga mais a depressão da contratilidade vai diminuir a fração de ejeção. Então, eu tenho uma sobrecarga de volume nesse ventrículo, eu tenho uma sobrecarga de pressão, eu tenho um músculo distendido demais, que tem uma queda, né, uma depressão na sua força de contratilidade, então isso vai causar uma queda na fração de ejeção. Essa é uma doença que ela é assintomática no início por ela ser de instalação gradual. Então, devido à dilatação do ventrículo esquerdo e o aumento da pressão diastólica final, que se transmite para o átrio esquerdo também, e sistema veno-capilar pulmonar, ela vai ter como sintoma, né, a dispneia, devido ao que? À congestão. Então, uma vez que esse ventrículo ele está muito dilatado e com a pressão diastólica final muito aumentada, essa pressão ela vai sobrecarregar o átrio, porque ele vai ter que vencer essa musculatura. Quando isso se instala, a circulação pulmonar também sofre, tá?
causando um sintoma de dispneia decorrente da congestão. Bom, geralmente, como eu disse, transcorrem-se muitos anos entre o início dos sintomas e o aparecimento do sopro. Lembrando que o sopro ele é característico da passagem do sangue entre as válvulas, tá? Então, são sintomas palpitações, que é a percepção dos batimentos cardíacos vigorosos, né? Causadas por contrações fortes do ventrículo que está aumentado, seguido, quando ocorre, né, falência ventricular, também de dispneia. Essa dispneia ela se agrava aos poucos, evoluindo para ortopneia e dispneia paroxística noturna. Quase sempre a dispneia ocorre aos esforços e a fadiga também aos esforços são as primeiras queixas. Não é comum a angina, exceto na infecção sifilítica, que é rara atualmente. A pressão arterial sistólica ela é frequentemente alta e a pressão arterial diastólica é anormalmente baixa. Bom, no exame físico é perceptível o aumento da pressão arterial sistólica em virtude do volume sistólico aumentado e diminuição da pressão arterial diastólica em virtude do refluxo na diástole, determinando uma queda na resistência periférica. Isso vai ser mais evidente nos membros inferiores. O ecocardiograma ele pode trazer a confirmação diagnóstica e quantificar esse refluxo e o grau de insuficiência da válvula. O ECG ele traz a hipertrofia do ventrículo esquerdo. O teste ergométrico ele é capaz de avaliar a capacidade física e o estágio da doença também. E a cintilografia, a função miocárdica. A evolução clínica e o prognóstico vai depender do estágio da doença. Os graus leves e moderados, eles são tolerados por anos sem sintomas. Nos casos moderados a graves, os sinais e sintomas vão se instalar de forma gradativa. Como eu disse, a morte súbita é rara nos casos assintomáticos, porém pode ocorrer durante os estágios mais avançados da doença. Com o tratamento, a sobrevida em 10 anos de pacientes com regurgitação aórtica leve a moderada é de 80% a 95%. E o prognóstico após a cirurgia de troca valvar também é positivo, com sobrevida de 5 anos, com sobrevida em 5 anos de 85% dos pacientes. O tratamento clínico para graus leves e moderados com volume ventricular e área cardíaca normal é realizado sem tratamento medicamentoso específico, apenas profilaxia para endocardite bacteriana, especialmente naqueles pacientes que são portadores de válvula aórtica bicúspide, e também é realizado um acompanhamento médico regular anual. Para os graus leves e moderados assintomáticos com alguma alteração, é realizado também a profilaxia, mas o acompanhamento médico é feito a cada 6 meses. Na insuficiência aórtica crônica, o tratamento é realizado com vasodilatadores e com inibidores da enzima conversora de angiotensina. Já na insuficiência aórtica severa, a insuficiência ventricular esquerda, ela é tratada com repouso e tratamento convencional para insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, com medicamentos digitálicos, diuréticos e vasodilatadores periféricos. Já o tratamento cirúrgico é considerado como uma forma definitiva para o tratamento desse defeito anatômico. Como ele é realizado?
é feita uma substituição da válvula por um implante de prótese mecânica ou biológica. Essa abordagem, ela aumenta a sobrevida e melhora a qualidade de vida dos pacientes. E os sintomas melhoram e o tratamento clínico permanece. As indicações cirúrgicas atualmente obedecem às diretrizes, tá? Da American Heart Association e da American College of Cardiology. Segundo um estudo do sueco Instituto Karolinska, a prótese de válvula mecânica ela tem uma melhor sobrevida do que a válvula biológica, chamada de heteróloga, ou seja, não humana. Sendo que a biológica dura cerca de 20 anos. Então, a mecânica ela é melhor, tá? Porém, em algum posicionamento, ela não é indicada. Para os casos de válvula aórtica, a mecânica é indicada, tá? Então, é a mais utilizada. Mas vocês vão ver que eu vou explicar para vocês, por exemplo, nas afecções da válvula tricúspide, pelo posicionamento da válvula, já não é possível fazer uma válvula mecânica, tá? Então, o tratamento cirúrgico pode ser feito pelas duas, porém, já existe um estudo que aponta que a válvula mecânica é melhor do que a biológica nos casos de correção da válvula aórtica. Bom, agora vamos para as afecções da válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela apresenta uma estrutura semelhante à válvula mitral, tá? Exceto pelo fato de ela possuir 3 cúspides. Então, lá na válvula mitral são 2 cúspides, na válvula tricúspide são 3 cúspides. Porém, ela é muito parecida, tá? Anatomicamente falando, então ela tem as cordoalhas, ela tem os músculos papilares, o anel, ela é muito parecida com a válvula mitral. Ela também pode apresentar tanto estenose como insuficiência. Bom, então começando pela insuficiência tricúspide, a insuficiência ela é uma anormalidade comum, frequentemente assintomática com propedêutica normal, tá? Então, mesmo fazendo uma ausculta cuidadosa, na maioria das vezes não é possível identificar essa anormalidade. Então, ela constitui um achado casual nos casos de um ecocardiograma. Então, faz um exame e acaba achando de maneira casual esse problema. A causa mais comum da insuficiência tricúspide é secundária à dilatação do ventrículo direito e do seu anel valvar, consequente à hipertensão na câmara direita. Pode ser devido à doença cardíaca ou à doença vascular pulmonar. Uma coisa que é muito importante lembrar é que, como doença primária, a insuficiência tricúspide ela é muito rara, tá? Ela pode ocorrer como sequela de doença reumática, que compromete os folhetos e cordoalhas, leva à retração e limitação da mobilidade das válvulas. Esse processo ele vai ocasionar a insuficiência pura, né? Só a insuficiência, ou então combinada com estenose. Então, assim, vamos recordar, até agora nós conversamos da válvula mitral, da válvula aórtica e agora da válvula tricúspide. As 3 podem apresentar tanto insuficiência como estenose ou lesão associada, ou seja, as duas coisas, insuficiência ou estenose. Quando que elas apresentam doença combinada, né? Tanto estenose como insuficiência na mesma válvula. Na maioria das vezes, por febre reumática ou por uma endocardite bacteriana, tá? Então, vamos seguir daqui.
A insuficiência tricúspide, ela é uma complicação frequente da insuficiência ventricular direita. Então, ela advém de alguma outra doença. Então, eu preciso ter uma insuficiência ventricular direita ou uma hipertensão pulmonar instalada para que ocorra a insuficiência tricúspide, tá? Isso ocorre na maioria das vezes. Ela ser como doença primária é muito raro, a não ser por sequela de febre reumática, tá? Ela pode estar complicando a doença valvar mitral. Então, eu posso ter um problema na válvula mitral e complicar com a insuficiência tricúspide. Doenças cardíacas congênitas também podem ser complicadas pela insuficiência tricúspide, como, por exemplo, a estenose pulmonar, tá? Infarto do ventrículo direito, cardiomiopatia dilatada e hipertensão pulmonar. A anomalia de Ebstein também, vocês lembram quando a gente estudou a anomalia de Ebstein? Lembrando, ela é uma doença congênita da válvula tricúspide que se caracteriza pela implantação baixa do folheto da válvula. Então, aqui, ó, nós temos uma figura da anomalia de Ebstein que mostra a implantação muito baixa do folheto da válvula tricúspide, onde eu tenho, entre aspas, uma atrialização do ventrículo, ou seja, o meu átrio direito fica muito grande, pegando uma porção do ventrículo para si, tá bom? Dessa maneira, pela implantação baixa desse folheto, favorece a regurgitação do sangue da câmara do ventrículo direito para o átrio esquerdo. Outras causas também podem ocorrer, como por exemplo, doenças do colágeno, prolapso da válvula tricúspide, uma sequela de endocardite na válvula, principalmente em usuários de drogas endovenosas, síndrome carcinoide também, tá? Mas na maioria das vezes, ela vai ser uma complicação frequente da insuficiência ventricular direita e ou da hipertensão pulmonar, tá ok? Bom, a regurgitação do sangue do ventrículo direito para o átrio direito ocorre durante a sístole ventricular. Então, uma vez que o ventrículo se contrai para ejetar o sangue pela válvula pulmonar, esse sangue retorna para o átrio direito através da válvula tricúspide, tá? Com a evolução da doença na insuficiência tricúspide grave, ocorre o aumento da pressão do átrio direito, assim como da pressão venosa sistêmica. Então, lembra do ciclo cardíaco, do fluxo, que eu falei para vocês olharem para trás e ver o ciclo ao contrário? Então, se eu tenho um aumento da pressão no meu átrio direito, antes dele, de onde a circulação vem? Ela vem de todo o aparelho circulatório sistêmico. Então, essa pressão também vai estar alterada. O átrio direito sofre, consequentemente, a circulação venosa sistêmica também sofre, também aumenta, ocasionando o quê? Fenômenos congestivos sistêmicos. Então, aqui, ao invés dos pulmões, eu tenho uma congestão sistêmica. Além disso, a disfunção do ventrículo direito por sobrecarga de volume ocorre, né? Porque ele recebe tanto o sangue proveniente do átrio direito. O átrio direito, por sua vez, ele tem todo o sangue que vem da circulação sistêmica e mais o que retorna do ventrículo durante a sístole. Então, quando esse átrio ele vai ejetar o sangue para o ventrículo, essa quantidade de sangue ela está o quê? Aumentada, fazendo com que esse ventrículo
ele tem uma sobrecarga de volume. E em situações mais avançadas, pode ocorrer também a síndrome de baixo débito cardíaco, tá? A regurgitação em geral, ela não traz consequências clínicas para o átrio direito, tá? Então, eu não disse que quando o ventrículo direito contrai, esse sangue retorna para o átrio direito, que vai acomodar esse sangue e mais receber todo o sangue da circulação sistêmica. Então, você vai falar para mim, ah, professora, mas não é só o ventrículo direito que depois vai receber muito sangue. O átrio direito já está com muito sangue, tá? Só que o átrio direito, ele é muito complacente. Então, ele tem uma elasticidade muito grande. Então, em geral, a regurgitação, mesmo nos casos graves, não traz consequências clínicas para o átrio direito, porque ele é complacente. Só que outros problemas podem acontecer, como eu disse, aumento de pressão e aumento de pressão na circulação venosa sistêmica que ocasiona os fenômenos congestivos. Então, isso é muito ruim. Mas o fato de acomodar o sangue, ele não vai gerar aquela hipertrofia, aquela sobrecarga do átrio direito, porque ele é muito complacente. A síndrome de baixo débito cardíaco, ela representa uma etapa evolutiva complexa e grave no contexto fisiopatológico da insuficiência cardíaca. O fluxo sanguíneo regional se altera, tá? Conforme o território analisado, tendo particular impacto no rim. E outros sinais observados incluem edema de membros inferiores, hepatomegalia, ou seja, o aumento do fígado, ascite, que é o aumento abdominal por acúmulo de líquido, e também taquicardia. Em pacientes em estágios avançados, pode-se observar caquexia. Sinais típicos do baixo débito também incluem a hipotensão arterial, alteração do nível de consciência, oligúria, pulso filiforme e extremidades frias. Bom, resumindo, as manifestações da insuficiência tricúspide resultam do refluxo de grande volume de sangue através da válvula, do ventrículo direito ao átrio direito. Resulta daí a diminuição do fluxo anterógrado, destinado à circulação pulmonar, enquanto o ventrículo direito é obrigado a enfrentar um aumento de carga volumétrica. À medida que essa doença evolui, a pressão venosa aumenta e aparecem hepatomegalia, ascite e edemas periféricos. Os sintomas não são específicos e dependem da congestão venosa sistêmica, tá? Tanto o aumento do volume abdominal por ascite, o edema, dor no epigástrico e hipocôndrio direito devido à hepatomegalia. Então, vai depender de quanto é essa congestão. A pulsação no pescoço é relatada pelo paciente e se deve a impulsões venosas da jugular, tá? Então, é como se aumentasse o fluxo, a pressão, né? Nos casos de insuficiência tricúspide secundária, predominam os sintomas de base e da hipertensão pulmonar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma insuficiência tricúspide secundária a uma doença cardíaca ou pulmonar, vai predominar os sintomas dessa doença, tá bom? Aparecem também dispneia, derrame pleural e os edemas de membros inferiores. Em casos mais avançados, chama muita atenção a caquexia do paciente, a icterícia também devido à disfunção hepática e, por vezes, só que de maneira rara, até cianose de extremidades, principalmente inferiores, devido à estase venosa. Então, os exames complementares podem trazer todas essas observações que eu fiz. Por exemplo,
No exame clínico, é possível a identificação da estase jugular através da pulsatilidade aumentada. É observado uma onda V proeminente, aqui, tá? Hepatomegalia vai ser dolorosa, ascite, edema, sopro no foco tricúspide, um clique sistólico associado quando há prolapso, isso tudo na ausculta. No ECG, fibrilação atrial decorrente da distensão do átrio direito, sobrecarga das câmaras direitas, também pode haver um bloqueio incompleto do ramo direito. Na radiografia, é possível identificar uma cardiomegalia devido à dilatação do átrio e ventrículo direito, uma dilatação também do tronco pulmonar, derrame pleural uni ou bilateral. No ecocardiograma, aumento das câmaras direitas, presença e também gravidade do refluxo tricúspide pode ser avaliado. E no cateterismo, o estudo hemodinâmico para identificar hipertensão pulmonar. O tratamento. Na ausência da hipertensão pulmonar, a insuficiência tricúspide ela é bem tolerada. Os refluxos podem regredir ou até desaparecer com o tratamento clínico. Porém, na insuficiência grave, pode-se utilizar a técnica de anoloplastia sem o anel rígido, que é uma técnica chamada técnica de De Vega, ou com o anel rígido, que é uma técnica chamada de técnica de Carpentier, que nada mais é. Essa primeira figura aqui, ela é a técnica de De Vega, que não usa um anel rígido como aqui. Aqui é uma estrutura sintética e aqui não existe. Essa técnica ela é realizada apenas com costura. Então, é como se fizesse como que eu posso dizer? Um alinhavo, igual faz em roupa, ao redor da válvula, vai e volta e puxa, tá? Então, prendendo, entre aspas, pregueando o anel ao redor da válvula, de forma que o anel fique menor para que as cúspides consigam se encontrar. O mesmo é realizado na técnica de Carpentier, porém ele usa um anel rígido só de um lado. É uma meia-lua que é inserida de um lado e posteriormente outra meia-lua inserida de outro lado, de forma também que a área do orifício, né, o anel, fique menor para que a luz da válvula seja fechada totalmente pelos folhetos, tá? O resultado dessas técnicas é avaliado no momento da cirurgia com um eco intraoperatório. Quando não é satisfatório essa anuloplastia, que é uma forma de plástica da válvula, então, quando não é satisfatório, opta-se pela troca da válvula por prótese biológica, tá? As próteses metálicas na posição da válvula tricúspide não é indicado, porque elas apresentam uma alta incidência de trombose, tá bom? O prognóstico da insuficiência tricúspide é geralmente, como que eu posso dizer? É geralmente condizente com a causa. Então, por exemplo, como eu disse para vocês que a insuficiência tricúspide é geralmente uma disfunção secundária, né? Seja por uma doença cardíaca ou pulmonar, ela vai ter como prognóstico o indicativo da progressão dessa doença de base. Então, como tal, a sua presença tem implicações prognósticas negativas. O que eu quero dizer com isso? Se ela é uma doença secundária, ou seja, se ela é um agravamento de outra doença de base, só o fato de ela existir
já é um prognóstico ruim, porque se ela é uma complicação, quer dizer que ela já apareceu por complicação de outra doença. Então, isso já traz uma implicação prognóstica negativa, tá ok? Bom, finalizamos a insuficiência tricúspide e agora nós vamos falar de estenose tricúspide. A válvula estenosada, como todas as válvulas estenosadas, obstrui o fluxo do sangue que passa do átrio direito para o ventrículo direito durante a diástole ventricular. Então, quando o ventrículo está relaxando, o fluxo sanguíneo que vai passar do átrio para o ventrículo, ele vai estar diminuído. A causa é quase sempre reumática e está associada à lesão das válvulas do lado esquerdo do coração, ou seja, a mitral e a aórtica. Outras causas também podem ser os tumores de átrio direito, como por exemplo nessa primeira foto, que nós temos um tumor no átrio, compressão por tumores extracardíacos e também vegetação da válvula tricúspide por endocardite, nesse caso. Então, aqui o depósito das vegetações nos folhetos das válvulas. Também pode ocorrer por alteração anatômica semelhante à estenose mitral. Então, lembrando que a estrutura da tricúspide e da mitral são muito parecidas, então se eu tenho uma alteração de cordas tendíneas, músculos papilares, folhetos, anel valvar, tudo isso pode gerar uma estenose tricúspide. Bom, a fisiopatologia da estenose tricúspide. A pressão no átrio direito aumenta, o rendimento cardíaco diminui e o átrio direito e as veias cavas se dilatam. A contração do átrio passa a ser cada vez mais vigorosa para vencer esse fechamento, né, essa redução do orifício da válvula, e seguem-se depois congestão hepática e finalmente a ascite e o edema periférico. Na maioria dos casos, a estenose tricúspide é acompanhada pela estenose mitral, a qual costuma dominar o quadro clínico, tá? Por ser mais, como que eu posso dizer? Mais grave, porque ela está relacionada ao ventrículo esquerdo. A dispneia é o sintoma mais frequente, embora a congestão pulmonar seja frequentemente menos grave que nos casos de estenose mitral isolada, visto que a estenose tricúspide restringe a quantidade de fluxo que chega ao ventrículo direito. Então, se eu tenho um comprometimento pulmonar por conta da estenose mitral e eu tenho uma estenose tricúspide restringindo o fluxo que chega ao ventrículo direito e posteriormente vai para o pulmão, essa congestão ela é, entre aspas, atenuada, ela é um pouco menos grave do que quando eu só tenho uma estenose mitral isolada. Então, é como se a estenose mitral ela fosse amenizada ou um pouco menos grave quando eu tenho uma estenose tricúspide. Deu para entender? Lógico que é um prognóstico ruim, porém, olhando só para o pulmão, para congestão e hipertensão pulmonar, quando eu tenho as duas coisas, essa congestão, essa hipertensão pulmonar, ela vai ser um pouco menos grave do que quando eu só tenho casos isolados de lesão esquerda, tá? O paciente com estenose mitral, ele pode se tornar menos dispneico à medida que a estenose tricúspide se desenvolve. Porém, isso tem um preço muito caro, porque se dá à custa do desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca direita. Então, a minha circulação
cardíaca direita, ela precisa estar comprometida e insuficiente para não ajudar na sobrecarga dos pulmões, tá? Então, isso é ruim também. Mas olhando para as coisas separadamente, é como se ajudasse, tá? Os sintomas. Os sinais e sintomas da doença são decorrentes da hipertensão venosa sistêmica. As principais queixas incluem fadiga, desconforto abdominal devido à hepatomegalia. Então, aqui tem uma foto do fígado normal e de um fígado aumentado devido à hepatomegalia. Aumento do volume abdominal, né, que aqui é ascite, e também edema generalizado. Em estágios avançados, ascite e edema de membros inferiores. Os exames complementares trazem no ECG, quando em ritmo sinusal, uma onda P de amplitude aumentada, indicando a sobrecarga do átrio, uma radiografia com dilatação atrial direita, revelada pela proeminência da borda direita do coração. O ecocardiograma, ele traz a imagem da válvula bicúspide estenosada, evidenciando o espessamento dos folhetos, a mobilidade diminuída e também a diminuição do orifício valvar. E o cateterismo, observado a dificuldade do esvaziamento do contraste contido no átrio direito. Então, quando vai fazer o cateterismo, é posicionado o catéter na carótida e injetado o contraste. Esse contraste ele vai ser direcionado para o átrio direito. Então, demora muito para esse contraste esvaziar totalmente do átrio direito para o ventrículo direito. E isso aponta uma diminuição do orifício valvar. Também é observado uma redução da mobilidade dos folhetos da válvula, além de aumento da pressão no átrio direito. Bom, o tratamento. O tratamento clínico ele consiste na restrição de sal e líquidos em excesso, para diminuir a quantidade de volume, né? A administração também de diuréticos para aliviar a retenção hídrica e também a congestão hepática. O tratamento cirúrgico, ele procura preservar a válvula nativa com uma comissurotomia, que é uma valvoplastia. É realizado, então, a abertura de uma comissura na válvula. Então, é feito com um bisturi um corte entre o folheto e até mesmo o músculo, para que essa válvula ela aumente o seu orifício. Caso não seja satisfatório essa valvoplastia, troca-se a válvula por uma prótese biológica. Lembrando que para a válvula tricúspide não é indicada a metálica por risco de trombose e em alguns casos a valvoplastia por balão pode ser aplicada. Quando? Nos casos severos, que é muito complicado de realizar uma cirurgia com o peito aberto, então é realizada uma valvoplastia por balão. Bom, terminamos a válvula tricúspide, agora nós vamos para a última válvula, que é a válvula pulmonar. Então, as afecções da válvula pulmonar, elas podem se apresentar tanto estenose como insuficiência, assim como as outras. E no caso da válvula pulmonar, elas são relativamente raras, tá? É a válvula que tem menos chance de apresentar alguma coisa. A doença valvar pulmonar, ela é geralmente congênita. E quando ela é congênita, ela se manifesta em forma de estenose pulmonar, o que representa 7% das cardiopatias congênitas. Essa estenose da válvula pulmonar, ela pode compor síndromes como as de Noonan e também como a síndrome da rubéola. Essa síndrome de Noonan, ela é característica por pacientes com baixa estatura,
deformidades esqueléticas, retardo mental e cegueira, tá? Já a forma adquirida da afecção de válvula pulmonar, ela vai ser normalmente secundária a um comprometimento de válvula mitral ou outras causas de hipertensão pulmonar. E daí, neste caso, adquirido, ela vai se apresentar como insuficiência pulmonar. Bom, a insuficiência pulmonar, ela é geralmente consecutiva à hipertensão pulmonar, mas pode ocorrer após uma valvoplastia pulmonar percutânea por catéter balão aplicada no tratamento da estenose pulmonar de grau severo. Então, na tentativa de corrigir uma estenose com uma valvoplastia por catéter balão, eu posso gerar uma insuficiência pulmonar. Raramente, essa insuficiência pulmonar pode complicar endocardite de válvula pulmonar. Quase sempre ela vai ser mascarada pela cardiopatia que lhe deu origem, então nem sempre ela é descoberta. E o diagnóstico da insuficiência pulmonar ele é pouco provável quando não existam sinais de hipertensão pulmonar e de hipertrofia do ventrículo direito. Só é confirmado utilizando uma ecodopplercardiografia. Na estenose pulmonar, a válvula pode se apresentar bicúspide em 20% dos casos e ter uma calcificação, mas a calcificação é rara. Pode fazer parte das síndromes complexas, como eu disse, na qual essa válvula ela vai apresentar-se displásica, ou seja, com pouca movimentação. E a sobrecarga de pressão sobre o ventrículo direito vai levar uma hipertrofia ventricular e, posteriormente, a dilatação das câmaras direitas. Na insuficiência pulmonar, vai ter como resultado uma sobrecarga de volume do ventrículo direito, que é geralmente bem tolerado. No que diz respeito aos sintomas, na estenose pulmonar, ela vai ser assintomática até a idade adulta, quando podem ocorrer sintomas de insuficiência cardíaca direita. Também sintomas de baixo débito em estenoses avançadas, tais como fadiga, dor precordial e síncope. Na estenose pulmonar grave, o cansaço aos esforços, principalmente, e até quadros de síncope podem ocorrer. Na rara ocorrência de insuficiência pulmonar, os sintomas eles vão aparecer a partir do desenvolvimento da insuficiência. Desculpa, gente. Na rara ocorrência de insuficiência pulmonar. Então, aqui eu já falo para vocês que é raro ocorrer a insuficiência pulmonar. Como vai ser os sintomas? É uma doença que ela é bem tolerada, tá? Então, quase não tem sintomas. E o desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva é infrequente. Então, a insuficiência pulmonar, ela, na maioria das vezes, não se desenvolve para a insuficiência cardíaca congestiva. O sopro em foco pulmonar ele pode ser auscultado e de forma secundária ela apresenta sinais e sintomas da doença de base. Então não são sinais e sintomas propriamente ditos da insuficiência. Bom, os exames complementares para a estenose pulmonar trazem no ECG, quando são casos leves, o ECG vai ser normal. Nos casos mais graves, podem mostrar hipertrofia do ventrículo direito e sinais de sobrecarga atrial. No raio-x, um aumento do ventrículo e do átrio direito, sinais de hipofluxo pulmonar, quando mais graves, e dilatação do tronco pulmonar.
O ecocardiograma vai permitir uma visualização perfeita da válvula, das cúspides, do anel, assim como das dimensões das câmaras cardíacas e repercussões da valvopatia. O estudo hemodinâmico ele é realizado em casos duvidosos ou quando houver suspeitas de malformações associadas. Já na insuficiência pulmonar, os achados dos exames vão depender da doença de base. Já o tratamento para estenose pulmonar é feita a utilização de beta-bloqueadores nos casos graves. Quando o gradiente sistólico está acima de 50 milímetros de mercúrio, com anatomia favorável, é realizada uma valvoplastia pulmonar com catéter balão, que promove excelentes resultados a curto e longo prazo. E o tratamento cirúrgico é indicado nos casos de estreitamento importante do anel valvar. Já para insuficiência pulmonar, quando secundária à valvopatia mitral, a correção da doença mitral normaliza essa função, geralmente sem necessitar de abordagem da válvula pulmonar. Bom, gente, aqui eu trouxe para vocês uma foto, né, um desenho que traz o corte de todas as válvulas. Então, a válvula pulmonar com as suas 3 cúspides, a válvula aórtica também com as 3 cúspides, tricúspide, mitral, tá? Para vocês estudarem. Espero que vocês tenham aprendido várias coisas com esta aula. Eu desejo a vocês bons estudos. Qualquer coisa estou à disposição para e-mail, WhatsApp. Um beijo, fiquem com Deus.